Muito bem, estamos de volta então com o seu Abrindo o Jogo especial de Natal. Feliz Natal, mais uma vez para que está ligado com a gente, acompanhando aí desde o primeiro bloco. Para você que ligou a TV agora ou está aí no seu YouTube, no seu Facebook, no aplicativo Rede Catedral, são as ferramentas que temos para você assistir aqui o nosso Abrindo o Jogo. Nada demais, né? Sempre falar um Feliz Natal nunca é demais para que as pessoas possam ter um Natal ainda mais santo e abençoado. E neste bloco agora, falamos do Cruzeiro no primeiro bloco, daqui a pouquinho vamos falar do América, né? Que tá indo bem, né? De vento em popa, Copa do Brasil, Série B, o Galo, que se prepara amanhã para pegar aqui em BH o Coritiba. Mas esse bloco em especial, né, como é um programa especial, a gente vai trazer um assunto importantíssimo para o momento e para isso vamos conversar com os advogados Antônio Queiroz Júnior e também José Eduardo Chaves. Eles que são autores de um estudo, gente, sobre uma situação e também dos protocolos da Covid que foram adotados pelos clubes. A gente vai bater um papo sobre isso agora, porque vivemos um tempo difícil ainda de pandemia, digamos que a primeira onda nem se foi ainda. Nos clubes de futebol, já tivemos aí clubes sofrendo com isso, né? Clubes grandes e também pequenos, que disputavam séries, por exemplo, C e Série D. E vale a pena a gente bater um papo sobre esse assunto, porque o estudo feito tanto pelo Antônio Queiroz como o José Eduardo também trabalharam em conjunto, foi muito bacana. Primeiro, boa tarde, prazer contar com vocês aqui. Antônio, prazer contar com você aqui no nosso Abrindo o Jogo. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Paulo. E satisfação estar mais uma vez com você, mesmo que à distância. Cumprimentar toda a sua equipe, os colegas comentaristas, Vinícius, Toscano, e também meu querido e dileto professor Pepe Chaves, nome que muitos o conhecem carinhosamente, e dizer que essa é uma oportunidade interessante não só para a gente debater a importância a gente fala aqui das empresas, né? E obviamente quando assim nos referimos, também referimos aos clubes de futebol, que são associações desportivas, mas como nós sabemos que muitos nos assistem, muitos empresários também, a importância das empresas adotarem protocolos, não só específicos, mas principalmente protocolos que perdurarão por um longo tempo. Afinal de contas, nós não sabemos quais são, por quanto tempo esse cenário permanecerá, de modo a garantir não só a redução da possibilidade de contaminação comunitária, mas também que os empregados e aqueles para os quais prestam serviço não se contaminem. E é preocupado com isso que eu e o professor Pepe Chaves, com base em várias fontes e principalmente as normas técnicas editadas pelo Ministério Público do Trabalho, que vem cumprindo um papel brilhante desde o início da pandemia, a gente tem ofertado o que muitos chamam de compliance, mas na verdade nada mais é do que um programa de regularidade para que as empresas adotem esse protocolo e protocolo esse que pode ser estendido para os clubes de futebol. Afinal de contas, as normas da CBF, Toscano e Vinícius devem saber disso melhor ainda do que eu, só dizem respeito à competição. E nada mais falam a respeito. Não fala a respeito de treino, não fala a respeito de concentração, não fala a respeito de mais nada. Cada clube acabou por adotar um protocolo diferente. Só que o que temos assistido, inclusive nos clubes de Minas Gerais, é que esse protocolo ele é falho, né? E, por outro lado, e aí eu passo a bola até para o professor Pepe falar melhor a respeito, nos parece que os clubes têm tido maior preocupação com a questão da competitividade, quantos atletas eu perdi, quantos atletas estão encostados, do que com as consequências e riscos graves que os clubes estão sujeitos, né? E aí o professor pode até detalhar isso melhor, mas há várias outras consequências que os clubes, atletas, podem estar sujeitos no meio de toda essa pandemia de Covid-19 ainda em curso. O José Eduardo Chaves, Paulo Azeredo está aqui também, a Sara, no nosso estúdio, e o Toscano e o Vinícius, né?
Queria que o senhor falasse, então, de primeiro, já faço a primeira pergunta, baseada nessa primeira explanação aí do Antônio Queiroz. O que o senhor acha mais falho desse protocolo que foi colocado aí pela CBF em conjunto com os clubes do Brasil? Onde é que está a falha maior, na opinião do senhor aí, baseado no estudo que o senhor fez juntamente com o Antônio? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Cano, Vinícius, a você, Paulo, Sara, e ao meu querido amigo e colega, escritório, doutor Antônio Queiroz. Bom, a questão é o seguinte: o que a gente percebe, examinando o protocolo da CBF, é o que a gente chama de compliance para inglês ver. Ela tem uma certa preocupação com o jogo, com o momento da partida, né? Tem realmente alguns protocolos interessantes, importantes, mas, na verdade, o que a gente sente é aquilo que a CBF, de certa forma, lava as mãos, né? Deixa totalmente para os clubes a questão da fiscalização. Não se fala, não há clareza a respeito, por exemplo, da fiscalização da testagem, né? A CBF oferece 23 testagens, só que aí que é um primeiro ponto falho. Ela permite em cada partida 300 pessoas e oferece para cada time 23. Ou seja, 46, ela oferece 46 testagens para um universo de 300 pessoas. Ainda vocês podem imaginar aí que muita gente vai a campo sem testar, né? Já tem casos comprovados, já tem casos confessos. O Vasco diz que não faz mais testagem do que a CBF oferece, né? Então, isso me parece o resultado. Nós já temos, só na Série A, mais de 60 jogadores, né? No universo de todas as séries, né? Mais de 1.000 jogadores de todas as séries, de todos os campeonatos, já testaram positivo. Então, é um problema muito sério, né? Essa questão. Eu vi alguns comentários da CBF, dos que o médico, sobretudo, que organizou esse protocolo. Ele disse que, olha, a CBF fez o protocolo, a obrigação agora dos clubes é cumprir, né? É aquela história. Ele lavou as mãos e não toma nenhuma providência, né? E ela acaba sendo responsável também, junto com os clubes, com tudo que pode acontecer, inclusive indenizações que podem, já na situação já combalida dos clubes, estão sujeitos a vários tipos de indenizações. O doutor Antônio Queiroz, perguntar para o senhor, e com base então nestes estudos e nestas falhas que os senhores apontaram, o Campeonato Brasileiro voltou antes da hora? Você acha que houve uma forçação para que houvesse o retorno do futebol? Vinícius, é muito complicado falar isso, mas eu acho que boa parte da crônica esportiva consente que o retorno foi prematuro. Então, trata-se mais de uma opinião a respeito disso. O que me preocupa e que nos preocupou, inclusive a buscar uma investigação, buscar um olhar mais crítico a respeito de todo esse cenário, é o que justamente o professor Pepe ressaltou. A CBF, ela se preocupa com a competição. Só que antes da competição, você tem a preparação desses jogadores, o acondicionamento desses jogadores. Você tem que exercer a fiscalização sobre esses jogadores. Por exemplo, nós assistimos, não faz muito tempo, jogadores que ignoraram o isolamento social. E o isolamento social é
uma estratégia para evitar o contágio, né? Então, assim, o que nós estamos aqui hoje para destacar é o seguinte: clubes, independente do porte deles, independente da competição que disputam, eles não têm que só atender o protocolo da CBF. Eles têm que se cercar de uma série de cuidados, e nós já fomos consultados até por clubes menores a respeito disso. Eles têm que tomar uma série de cuidados para que outras consequências em decorrência da contaminação de Covid não possam lhes causar prejuízos e, como bem ressaltou o professor Pepe Chaves, e a piorar a sua condição financeira, que hoje já é precária. Então, você imagina, um atleta afastado, o prejuízo que isso pode dar para o clube. Se ficar caracterizado o acidente de trabalho, né, as inúmeras repercussões que isso poderão advir, né, sem contar a possibilidade de outros profissionais do clube serem contaminados. Então, a gente entende que é necessário que os clubes se adequem a um protocolo de regularidade, olhar para dentro primeiro, para depois olhar para as competições que participam, porque esse tem sido o grande calcanhar de Aquiles. Agora, quanto ao retorno, se foi prematuro ou não, nós assistimos o retorno das atividades no âmbito privado, no âmbito empresarial, e vou lhe ser muito sincero, muitas das empresas, embora ainda cheguem ao nosso conhecimento que estão tendo problemas de contágio, passa muito longe do cenário que vem acontecendo no futebol. O futebol tem se retratado um cenário caótico quando se diz a respeito de contaminação comunitária. A gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas Toscano, vou abrir aqui para que você possa fazer alguma pergunta também. Mas eu quero pegar aqui um dado que o professor José Eduardo Chaves citou, com relação a um número impressionante, né, de aproximadamente 1.000 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Professor, na experiência do senhor, do doutor Antônio, e pelo que a gente acompanha e sabe da realidade do futebol brasileiro, cuja maior fonte de renda dos principais clubes brasileiros advém do direito de transmissão. Senhores, né, numa análise, numa avaliação para a execução e elaboração desse trabalho, todos puderam perceber isso? Isso é fato ou isso é mais quase um mito da nossa parte? E a segunda pergunta que eu faço ao senhor, aí mais um pouco no âmbito sociológico, o futebol, especialmente o futebol profissional, vive numa espécie de bolha, né? Não só nesses assuntos, a gente vê tantas outras questões aí em que muitos dizem que o que acontece nas 4 linhas deve ficar nas 4 linhas. O senhor, em algum momento, na elaboração dessa sua pesquisa, desse trabalho que os senhores fizeram, os senhores identificaram isso? Isso é passível de análise, faz parte de um aumento nessa perspectiva? Olha, Toscano, o futebol, infelizmente, ele é muito... a gestão do futebol é muito pouco profissional. Nós estamos falando aqui de uma atividade econômica, que suplanta em muito a casa dos bilhões. Então, isso tem muito dinheiro envolvido, muitas pessoas que vivem dessa atividade. Então, é uma atividade econômica muito, com uma expressão muito alta. E, realmente, não se percebe que as diretorias dos clubes tenham uma atitude responsável, seja condizente com esse patamar, né, de expressão econômica, né, que o futebol brasileiro, né, tem. Então, a gente percebe que realmente a pandemia oferece riscos, né? Tem a questão de insegurança da pandemia, a insegurança econômica e a insegurança jurídica, as 3 potencializadas, isso é um efeito sinergético tremendo e que, infelizmente, os nossos ditos cartolas
com raras exceções, né? Tem exceções, não fazem por onde, né? Não se preocupam, tem uma preocupação a curtíssimo prazo, né? Porque a repercussão que pode ficar isso para os clubes, em termos de indenizações, é, assim, milionária. Tá certo. A gente está com o tempo estourado aqui, infelizmente. Quero agradecer ao Antônio Queiroz e o professor Pepe Chaves, que estiveram conosco desenvolvendo, né, debatendo esse assunto importante. A gente espera trazer aqui mais vezes também para que a gente possa conversar sobre esse assunto. E quero agradecer e aproveitar para desejar a vocês também um Feliz Natal e muito obrigado pela participação, viu, Antônio e também professor Pepe. Nós que agradecemos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Toscano. Um abraço, Toscano, Vinícius, Obrigado, Paulo. Obrigado. Tá certo, pessoal. A gente vai então para um breve intervalo aqui no Abrindo o Jogo. Daqui a pouco a gente volta, tem mais especial de Natal para você.